Todos nós devemos beber pelo menos 2 litros de água todos os dias. Não sei se sabem, mas esse é que é o ideal para nos desintoxicarmos, para os nossos órgãos funcionarem melhor. Mas o problema é que em todo o mundo, isto não é só, reparem, o que eu vou falar não é só o Brasil, não é só Portugal, não é só a Europa, é em todo o lado, tá? Na Ásia é a mesma coisa, na Rússia é a mesma coisa, nos Estados Unidos é a mesma coisa, pensem o que pensarem, já passei por todos esses lugares, uns um pouco piores, uns um pouco melhores, mas o problema é tudo, tá? É igual. A grande maioria de nós, na verdade, do que eu vejo, bebe água da torneira porque pensa que ela é limpa, que ela é espetacular. Eu nunca consegui beber água da torneira porque sabe-me imenso mal, tá? Mas o problema é que a maior parte das pessoas não tem consciência do que é que se passa do outro lado da torneira, lá nos canos, tá? E as pessoas, claro, confiam nos governos, confiam nas instituições, confiam em todo o sistema, mas o que se passa é algo mais perigoso e mais complicado do que todo mundo pensa, porque os anos vão passando e há muita coisa que muda e nós não fazemos ideia do tão mal que as coisas estão, tá? Por isso, eu hoje, antes de ir falar sobre algo que todo mundo quer saber, que é sobre o Purity, vou falar um pouco sobre a água, porque é fundamental para a vida, não é? Água é vida. A água é o que nos faz andar, é o que faz todos os nossos órgãos serem saudáveis. E se qualquer um de vocês fizer a vossa pesquisa online, vocês vão saber que existe uma crise na água. Existem os bilionários que estão a investir imenso nas fontes de água, já há alguns anos, e dizem que a próxima guerra irá ser devido à falta de água. Não se esqueçam que só 2% na água do mundo ela é potável, só apenas 2%, tudo o resto não é. E ainda por cima, a população cresce todos os anos, está sempre a crescer, e ao mesmo tempo que temos mais gente para precisar de beber água, nós estamos a poluir a água em todo o planeta, que também é um problema, ok? Eu não sei se já tiveram a oportunidade de ver isto, mas hoje bilhões de quilos de plástico podem ser encontrados a boiar no mar, tá? Fazendo parte de 40% da superfície de todos os oceanos no mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas no Oceano Pacífico existe uma região do oceano maior que o estado de Dallas, por isso eu não sei, talvez o estado de São Paulo, vá, toda coberta, tudo coberto de plástico, tudo coberto, as correntes levam para lá, é uma coisa horrível. Estas fotos que vocês estão, a foto que estão a ver do lado esquerdo, pode muito bem ser uma foto, eu não sei exatamente o local, pode ser na Índia, ou pode ser, vejam só, nas praias que eram paradisíacas de Bali. Hoje pode-se mergulhar em Bali e ver e a paisagem ser a do lado direito em muitos dos locais. É horrível. Tive um amigo meu, inclusive, que já fez um vídeo sobre isso em Bali, a atravessar todo o plástico lá. E por isso é um facto. Às vezes podemos não ver isso junto dos nossos mares, mas nós todos estamos poluindo os nossos oceanos com plástico. Em Portugal e no Brasil eu sei que a grande maioria das praias não é assim, tá? As praias estão muito bonitas, estão limpas e às vezes a gente pensa, mas como é que isso me afeta, ok? Afeta porque todo este plástico que nós usamos todos os dias está poluindo as águas do mundo inteiro e do ecossistema. Eu, por exemplo, eu utilizo sacos recicláveis quando vou ao supermercado. Foi aqui uma questão de educação aqui com a Fran. O pessoal do supermercado aqui em frente agora já está habituado, até ficou espantado, porque ninguém, aqui no Brasil, ninguém usa. É plástico, plástico, plástico e mais. Usa-se os plásticos todos para o lixo. O meu coração dói-me todos os dias em que tenho que utilizar aqueles sacos de plástico pequeninos e isto tudo vai para os mares, pá. Vai tudo para os mares e era bom e não custa dinheiro nenhum nós nos educarmos e fazermos as coisas de forma melhor e mais saudável para nós e para as próximas gerações, tá? Ah,
todos estes químicos, tá? Todos estes químicos dos plásticos, das embalagens, estão a entrar cada vez mais na nossa cadeia alimentar. São disruptores para o nosso corpo, não é? E não é o disruptor positivo como nós falamos na New Age, tá? Eles são disruptores da nossa vida. E toda a grande maioria das pessoas que bebe água, ou mesmo, reparem bem, ou mesmo comer coisas que foram poluídas por águas poluídas, estes químicos dos plásticos danificam o corpo, danificam os órgãos, fazem uma disrupção no nosso sistema todo, e nós nem nos apercebemos, achamos que é isto ou achamos que é aquilo, e basta ser a nossa água, e basta ser se calhar algum dos peixes. E por isso, se todos nós formos educados, tivermos consciência, estes problemas podem diminuir drasticamente a exposição a estes químicos, tá? Eu sei que, por exemplo, aqui em Porto Seguro há muita água, não há qualquer problema de falta de água, etc. Mas tem que ser tudo filtrado, como é evidente, é um perigo as águas. Além disso, em Portugal, na Europa, o pessoal pensa, a água é espetacular, mas se estiveram na semana passada no treino do corporativo, agora não me recordo o nome dele, ele falou disto, alguns dos slides até são idênticos ao dele, que vieram do mesmo lugar, da Diana Latson. Há uns anos atrás houve um problema de água contaminada nos Estados Unidos, que foi chamada aqui a crise de água de Flint, onde as pessoas que estavam a ficar doentes e descobriram que era devido à água. E o que aconteceu foi que os canos estavam aqui, como está aqui esta foto, ok? Estavam enferrujados, as pessoas estavam a beber ferrugem e outros químicos devido aos canos serem muito velhos. E agora eu pergunto-vos a vocês, há quanto tempo os canos de onde vocês bebem água, e esses canos existem? Por exemplo, aqui este condomínio tem mais de 40 anos. Como é que serão os canos da água? Porque não é o cano aqui diretamente que está em casa, são todos os canos que percorrem desde a central de tratamento até chegar à vossa comida, não é? A cozinhar. Então o problema é muito claro, é por isso que a água da torneira tem um sabor estranho, pelo menos para mim. Eu não consigo beber em Portugal, em qualquer país, não consigo, é horrível, para mim não consigo. E se o meu corpo diz que é mau, então realmente é muito mau, ok? Depois, então, o que é que se encontra na nossa água? Vamos lá ver aqui esta lista de componentes, tá? Muita da água em garrafas, e agora este pode ser uma surpresa para vocês, muita água que está nas garrafas que nós compramos, aqueles bidões grandes que aqui no Brasil há com não sei quantos litros, 25 litros ou o que é filtrada, ok? É simplesmente filtrada para pura e simplesmente ter melhor sabor. Não sei se vocês sabiam, para a gente conseguir beber. Mas mais de 24 mil químicos são encontrados nesse tipo de água, tá? Ainda por cima, todas as garrafas, estes bidões grandes aqui no Brasil, eles são feitos de plástico que libertam químicos na água. Libertam químicos com o calor, principalmente no transporte, etc., que são, podemos encontrar químicos industriais, como podem ver, está aqui um início da lista, químicos industriais, pesticidas, chumbo, parasitas, bactérias, hormonas, aqui no Brasil acho que se diz hormônios, medicamentos e muito mais coisas, ok? Muito mais coisas. E por isso, sem nós sabermos, a água contaminada está a causar uma crise na saúde. As pessoas têm doenças gastrointestinais, pensam que foi alguma coisa que comeram, né? Têm problemas reprodutivos, problemas neurológicos, depressões, essas coisas todas. Pode estar relacionado com a água, tá? As crianças, os bebés, as mulheres grávidas, as pessoas mais idosas, as pessoas que possuem os seus sistemas imunitários mais baixos, eles cada vez estão piores. E as pessoas apanham, há surtos de hepatite A, E. coli, em Portugal nos últimos anos tem aparecido muito, temos floretos, novos vírus, sei lá, salmonela, aconteceu isso também em Portugal. Eu aqui no Brasil, como deixa de ver televisão, nem sequer vejo muito essas coisas, tá?
E como tal, é terrível. As pessoas não fazem a mínima ideia. Por isso há muitas doenças, por exemplo, as hormonais, nas senhoras principalmente, está a piorar cada vez mais por causa disso. Todos os químicos que são lançados na água através do plástico, através de tudo o resto, os medicamentos que nós estamos a tomar através da água indiretamente, e já vos vou dizer porque é que o vosso filtro não filtra isso, tá? E felizmente há opções no mercado. Hoje vamos falar sobre uma dessas opções. E também há pequenas coisas que nós podemos fazer para nos protegermos a nós, à nossa família, e ter a certeza que a água é a mais pura possível para dar ao teu corpo a hidratação necessária, mas sem te envenenares, não é? A ti e à tua família, aos teus filhos. Às vezes a gente faz mais pelos nossos filhos, pela nossa família, por nós próprios. Mas pensem bem por isso pensem bem o que é que estão a dar a vocês e estão a dar às vossas crianças, que vai afetar para o resto da vida, porque os alicerces do nosso resto da vida é feita nos primeiros anos da vida, naqueles primeiros 10 anos, não é? Então, vejam só aqui, infelizmente isto está em inglês, eu sei, não tive tempo para traduzir, esta semana foi uma correria, mas se nós vermos aqui neste desenho, tudo começa lá em cima, na chuva, na neve, não é o caso aqui no Brasil, no sul do Brasil sim, e o que faz é que no ar está esta poluição toda, na terra está esta poluição toda, e a água e a chuva, pimba, vem por aí abaixo, empurra tudo para o chão, tá? E fica envolvido na água. Leva tudo isto para a indústria, para a indústria de qualquer seja, de roupa, de comida, etc. Leva depois para as nossas casas, leva para o solo, leva para a agricultura, e tudo isto por causa da chuva, tá? E até também da indústria que queima muita coisa, que vai para o ar e depois a chuva pega nesses poluentes todos que está no ar e torna a colocar no chão. E é um ciclo que vai por aí e cada vez pior, tá? E isto tudo vai parar aonde? Vai parar aos rios, vai parar aos lagos, vai parar aos rios subterrâneos, vai parar a todo lado, tá? E por isso, tudo que a indústria fabrica vai parar nas nossas águas e à nossa boca, e à boca da nossa família, tá? E não interessa se é água da torneira ou água das fontes engarrafadas, tá? Não interessa, pode ser, tudo vai parar a nós porque não é filtrado como deve ser. Tá? Todas as águas vão parar aos centros de tratamento, tá? Antes de virem para os canos, mas estes centros não estão desenhados, nenhum deles foi desenhado para remover os contaminadores da indústria, foram simplesmente desenhados para tirar bichos como bactérias, as fezes, vírus, talvez alguns. Tá? E agora reparem bem, a imagem no meio é um cano normal e o que vocês estão a ver não é ferrugem, ok? Este cano, a imagem do meio, é um cano que vocês têm e o que está lá dentro não é ferrugem, é simplesmente, e reparem bem, massa biológica feita por bactérias. Tá? Por isso, são as fezes das bactérias, são as próprias bactérias, são animais mortos, é tudo, ok? E por isso, é uma coisa terrível, esta coisa branca, esta coisa castanha aqui, esta massa biológica, e só de pensar nisso, eu nunca mais bebi água da torneira, nunca mais. E que, puxa, eu aqui ainda não encontrei, aqui em Porto Seguro não encontrei filtros decentes para a torneira. Em Portugal eu tinha filtros em todo o lado, até para tomar banho, ok? Mas com estas viagens todas, tenho os filtros todos lá em caixotes. Uh, e a imagem da direita, tá? São os canos que estão em casa, tá? Por isso, do meio é caminho das nossas casas, é os canos que estão por baixo das ruas, das estradas, etc. E a imagem da direita são os canos que estão nas nossas casas, tá? É um cano normal das nossas casas. Eu peço desculpa, eu não sei se estão a comentar ou não, eu não consigo estar a ver agora os vossos comentários, por isso desculpem-me se eu não responder. E então, vejamos bem. Ok, como eu falei, mais de 24 mil químicos são encontrados na água engarrafada. Tenho aqui um link, inclusive, de onde foram tirados esses dados. E por isso, só por beber 2,5 mililitros, que é tipo meia colher
de chá, de água engarrafada, tá? Isso inibe a testosterona por 90% por 4 horas. Tá? E refrigerantes também contam. Por isso, para verem as mulheres e as crianças, os homens e as crianças, homens, inibir testosterona. Tá? Não sei que sabem a consequência de não ter testosterona no corpo. É complicado. Perde-se a potência, perde-se um monte de coisas. É por isso que o Viagra vende tanto, não é? Porque ninguém compra, mas vende para caramba. Então, também está aqui outro estudo sobre os antidepressivos nas águas que causam autismo. Não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre isto. Eu, há 2 meses atrás, para aí, fiz aquela palestra sobre a comida, não é? O que nós não sabemos sobre a comida pode estar matando você. Isso está lá no nosso projeto Aliança também, e agora estamos a falar da água, está tudo relacionado. Então este estudo de 2012 fala exatamente sobre isso, sobre 56 medicamentos nas águas tratadas para beber, porque os filtros e os centros das águas, do tratamento de águas, eles não filtram isso, ok? Então vocês vão encontrar na água drogas para dores, infecções, para o colesterol, para a asma. É tudo, pronto, já lá está tudo, nem vale a pena ir à farmácia, ok? É horrível. Isto porque as águas as águas que entram pelas farmacêuticas, tá, despejam, a indústria farmacêutica despeja nelas restos e pronto. E também vem nas fezes, na urina, desculpem-me, é assim um pouco nojento isto, mas faz parte, não é? Das pessoas que tomam, por isso vão fazer xixi ao banheiro, e isso entra outra vez nos canos, é reciclado, não é filtrado, e lá está os medicamentos. Por isso, como eu falei, as estações de tratamento não são capazes de remover estes químicos e, na verdade, nem há uma classificação para quanto destas drogas são aceitáveis. Não existe um estudo, não, é ignorado, tá? Seja como for, eu acho que nenhuma quantidade de medicamentos na água é aceitável, seja como for, né? Fluoreto. Ok, lembram-se no slide anterior que uma das coisas que tem a água é o fluoreto, certo? Já não me lembro, mais para trás. Então vejam bem, ops, por esta janela aqui. Vejam bem o que é que o fluoreto causa, tá? Causa câncer, cancro em Portugal é câncer aqui no Brasil, piora os nossos ossos, baixa a testosterona, dá danos no estômago, baixa o QI, dá perda de memória, causa Alzheimer, e não sei se vocês repararam, Alzheimer, todas as doenças degenerativas têm explodido nos últimos anos, como eu falei há uns meses atrás no nosso treinamento, piora o sistema imunológico, causa pedras nos rins. Vejam só bem a quantidade de coisas por nós bebermos fluoreto todos os dias, tá? Ataca a tiroide. Eu não sei se vocês conhecem alguém com problemas de tiroide, não é? Afeta principalmente as senhoras. Fibromialgia, que é outra doença degenerativa, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai, ok? Então, é o que está a passar na nossa sociedade. Esperem lá que eu cliquei aqui numa coisa mais. É este aqui. Ok. Então, o que é que significa filtrar? Tá? O que é que nós temos que filtrar dentro da água? Temos que filtrar principalmente pronto, os nossos governos se focaram foi realmente a tirar os germes, os protozoários, os parasitas, as bactérias, os vírus, fungos, algas. Tá? Também devemos tirar os metais pesados, os metais radiativos, tá? E também deveríamos tirar o fluoreto, o cloro, mas na verdade o que os tratamentos de água fazem é que eles colocam cloro na água, não é? Eles colocam cloro na água que é para matar tudo. E se mata tudo, poxa, também vai matar alguma coisa cá dentro de nós. Tá? Também deveria tirar os pesticidas, os inseticidas, os herbicidas, as drogas, pronto, isto tudo deveria. Isto é que é filtrar aquilo tudo que é mau para nós, não é? E por isso, se forem comprar um filtro,
Isto é o que nós devemos procurar. O que é que ele deve filtrar? Nós devemos saber o que é que ele deve filtrar. Devemos ter esta lista e ver se o filtro realmente filtra. Porque se não sabes as coisas que precisam de ser filtradas, então comprar qualquer coisa serve. Esse é que é o problema, que as pessoas acham que tudo é igual, e por isso esta lista aqui é muito importante para vocês quando falam de um filtro. Será que o filtro filtra isso tudo? E podem também estudar as consequências de tomar estas coisas na saúde, porque para a vossa saúde, e também para poder partilhar com outras pessoas o que é que estes químicos fazem, ok? Então, continuando aqui na confusão da filtragem da água, eu não sei se vocês sabem, mas existem 3 tipos principais de filtros na indústria, tá? Aí à venda, ok? Então temos estes 3, que é os filtros de osmose reversa, os filtros de destilação e os filtros de carvão ativado, tá? Por isso, osmose reversa, o que é que ele faz? É espetacular. Este acho que foi há muitos anos atrás o primeiro que me apresentaram, que remove herbicidas, pesticidas, chumbo, fluoreto, subprodutos de desinfectação e a maioria dos germes, mas não remove nem as drogas nem os químicos. Tá? Depois o seguinte que eu conheci foi do carvão ativado. Teve aí um boom em Portugal sobre filtros de carvão ativado, que remove gasolina, benzina, pesticidas, os plásticos, que é espetacular, que os plásticos cada vez é um problema maior na nossa alimentação, herbicidas, subprodutos de desinfecção também, PVCs e trialometanos, que eu nem esqueci o que é. Mas depois não remove o quê? Arsénico, cloro, chumbo, que são metais pesados, não é? Algumas drogas, fluoreto e nitratos. E finalmente temos os tipos de filtros de destilação que removem também minerais, o que não é bom, ok? Porque quando nós precisamos dos minerais, a água destilada não serve para nós. Nós não devemos beber água destilada, é muito mau, porque tira os minerais que são essenciais para o nosso corpo também. Também tira os germes, metais pesados, sódio, nitratos, fluoreto e arsénio, que é bom, mas fica logo aqui com os minerais. Por isso, destilação não serve para nós. Tá? E não tira subprodutos de desinfecção, não tira os trialometanos, ok? Então, basicamente, não existe um filtro ideal, não é? Uns filtram uma coisa, uns filtram mais determinadas coisas, outros não filtram outras coisas. Estamos sempre assim envenenados de uma forma ou de outra. Então, o que é que precisamos de fazer? Ligar uma máquina de osmose reversa a uma destilação e outra de carvão ativado, de forma a ter boa água, que combinam estes todos, e depois ainda tem que colocar os minerais na água, caso contrário não vai funcionar, tá? Por isso, a conclusão é que podemos ver que algumas destas máquinas filtram demais, tá? E filtram o que é bom na água, certo? Se nós analisarmos, por exemplo, uma água a meio da selva, no meio da selva, na Amazónia, por exemplo, numa nascente que é intocável, então esta água, o que ela vai fazer é que ela bate e rola nas rochas, tá? Essas rochas possuem minerais e por isso é que essas águas são tão boas, porque é absorvida pelas nossas células e nós absorvemos esses minerais. É por isso que tem sais minerais à água, tá? E por isso há uma água demasiado filtrada, e eu tenho aqui alguns apontamentos que eu não quero esquecer, é por isso que às vezes engajo-me aqui. Uma água demasiado filtrada, ela filtra as coisas boas, que fazem que ser uma água muito valiosa, porque não sei se vocês sabem, água destilada, por exemplo, eu conheço melhor essa parte por causa dos atletas que fazem dietas, bebem água destilada para perder peso mais rapidamente, porque tira tudo, tira do corpo um monte de coisas boas e faz mal à saúde. Eu nunca fiz isso, mas conheço pessoas que fizeram isso e foram longe demais. Isso causa problemas para sempre na nossa saúde. Tá? Então, falando do Purity, tá? Aqui o Dennis Brown, como vimos na semana passada, ele é o Chief Operations Officer daqui da Aquamira. Ele é o criador do Purity, tá? Ele tem mais
de 20 patentes, é um especialista na indústria de produtos de purificação da água, tá? E então é um cara que tem muita experiência, criou um sistema de água de emergência para quando há catástrofes, tsunamis, terremotos, catástrofes em todo o lado, em que ele permite, os governos podem utilizar esse sistema para filtrar água rapidamente, tá? Então, o que é o nosso sistema Purity? Porque agora devem estar curiosos. Ok, Rui, então nenhum dos sistemas de filtragem funciona, então o que é que o Purity filtra e não filtra, tá? Então, no modelo atual, e eu chamo o modelo atual porque este já é o segundo modelo, o outro era bem mais difícil de beber a água, de chupar. Hoje temos um filtro que está perfeito, por isso já há 6 ou 7 anos que não tem alterações. É uma garrafa, não é, de plástico e, claro, infelizmente o filtro tem alguns componentes de plástico, não podemos fugir ao plástico, tá? Mas há plásticos e plásticos. Há plásticos que poluem, há outros plásticos que não poluem. Ok? Quando vocês pegam no nosso filtro, pegam no filtro para beber, eu ainda não recebi os meus, é só chupar e é tipo como chupar por uma palhinha, tá? Os materiais também que nós utilizamos no nosso filtro, é importante falar neles, tá? Usamos alguns tipos de plástico, mas como eu falei, há bons plásticos e maus plásticos. E se tivermos um filtro feito de maus plásticos, então vamos estar a adicionar mais químicos à nossa água que estamos a tentar limpar. E por isso é que epá, eu sou uma pessoa que gosto de comprar bons produtos, tá? Eu não compro nada que é o mais barato. Há pessoas que vão para o mais barato consistentemente. Eu não faço isso. Eu, se puder, compro o premium, a versão premium. E por isso é que há bons plásticos e maus plásticos. Os maus plásticos são baratos. E quando tu vais para o barato, tu estás automaticamente a envenenar-te, apesar de querer estar a tentar fazer a coisa certa, tá? E por isso é que no nosso filtro nós temos a certeza que nós temos os melhores materiais possíveis para quando estamos a beber água, não nos estamos a poluir absolutamente nada, antes pelo contrário, ok? Então, nós temos estas duas empresas, estes dois laboratórios em que fizeram testes, são independentes, ok? E por isso, como podem ver, um tem a ISO 9002 e o outro tem a ISO 17025, ok? Porque isso é importante, porque eles são independentes, porque às vezes o que vai acontecer é que podem ser corrompidos, não é? Então, como eles são independentes e são empresas bilionárias, não dá para uma empresa como a nossa chegar lá e dizer assim, olha, faz aí os testes e dá-me os resultados que eu quero, não é? Então, estes resultados estas duas empresas fizeram testes aos nossos filtros, tá? Como eu falei, estes testes são reais, não foram criados. E o que é que está aqui? Espera lá, deixa eu ver cá as minhas notas. E pronto, o que dizem é que são das duas melhores empresas no planeta para fazer estes testes sobre água, sobre filtragem de água. Eles não querem saber se os produtos passam ou não, eles são pagos de qualquer das formas, antecipadamente, para dar os resultados que têm que dar, tá? Repetindo um pouco da informação do sábado passado, que é para ter esta informação completa. Eu não sei se vocês conhecem esta parte da redução log, ok? Um log significa reduzir 10 vezes, um, 10 vezes as porcarias que estão na água, ok? Por isso, quando se tem uma redução de um log, é uma redução de 10 vezes, ou seja, reduziu a porcaria em 90%. Se reduzirmos 2 logs, significa que reduziu 99%, e por assim adiante. Cada log que nós adicionamos, por exemplo, 6 logs, é 99,999999. Estão a ver? Pronto. Então, por exemplo, o nosso filtro Purity filtra 6 logs de bactéria. E vocês podem perguntar o que é que isso quer dizer, filtrar 6 logs de bactéria, e estou-vos a mostrar aqui, ok? Então, num lugar onde tem 1000 bactérias, com um log ficam só
com 100 bactérias, 2 logs ficam só com 10 bactérias, 3 logs fica só com uma bactéria, tá? E o nosso faz, filtra 6 logs, tá? Então o que quer dizer, se nós reduzirmos um filtro com mais de 3 logs, nenhuma bactéria passa no filtro, o que é importante. Eu vou-vos dizer uma coisa, já fiz muita caminhada, né? Já bebi água de todo o lugar do mundo, do mais nojento ao mais puro, e vi muita gente a ficar doente nas minhas caminhadas, nas minhas trilhas, muita gente com outros filtros, pessoal ficando doente filtrando a água da torneira, ok? Tiveram que parar a trilha para voltar para casa. Simplesmente foi isso. Por isso, imaginem beber isso todos os dias, tá? Espero que esta imagem e esta lâmina realmente demonstre e entendam a diferença de filtrar mais ou filtrar menos, tá? Agora, também o problema é bom filtrar tudo o que é mau, mas é preciso ter cuidado que se não pode filtrar o que é bom. Aí é que está o busilis da questão, ok? Tendo em conta tudo isto, tá? A água é vida, não é? A água é vida. Pelo que ouvi dizer, nós podemos estar 3 minutos sem respirar, como é que é? 3 dias sem beber e 3 semanas sem comer. Por isso basta 3 dias se nós não beber água, não bebermos água, morremos, tá? O nosso corpo é quase 80% de água, tá? A água regula todos os sistemas do nosso corpo e por isso, quando não temos água suficiente, andamos mais cansados, o nosso sistema digestivo não funciona bem, muitos outros problemas podem ser resolvidos somente por beber mais água. Na verdade, dizem que a maior parte das dores de cabeça resolvem-se por simplesmente beber água. Muitas vezes pensamos que temos fome, mas não é, é falta de água, tá? Então, para terem uma ideia, basta só faltar 2% de água do nosso corpo para desencadear falta de memória de curto prazo. Imaginem, tá? Que, e por isso, só por causa disso, desses 2%, o que acontece é que começa a ser mais difícil, por exemplo, teres problemas a fazer cálculos matemáticos básicos, tipo quanto é que é 10 mais 10, ou 10 mais 15, ou 20 mais 30, conseguir focar-se melhor na tela do computador, estas coisas básicas, só por faltar 2% de água no corpo. Tá? Para aqueles que tentam perder peso, então é essencial ter a absorção certa dos nutrientes e por isso falta de água vai impedir você liberar-se das toxinas, vai ser muito difícil você perder peso e por isso não vou entrar aqui na parte dos benefícios de beber água para quem quer controlar o seu peso ou ter uma vida mais saudável, mas isso será outro treinamento, mas a água é essencial, 2 litros de água por dia no mínimo, principalmente mais se fizerem desporto, tá? E por isso, não só temos um filtro criado pela Arix que nos permite beber água limpa, mas podes ter a certeza que o teu corpo vai funcionar bem se beberes água com este tipo de filtros, ok? Cada filtro da Arix, ainda por cima, salva mais de 450 garrafas de plástico. É muito mais do que isso, tá? Isto são os valores oficiais da empresa. São os valores oficiais da empresa. O nosso filtro filtra muitíssimo mais do 400, um único filtro, do 450 garrafas de plástico, tá? Como eu falei, já usei o filtro durante mais de um ano e sempre funcionou bem. Eu bebia todos os dias já de lá 3, 4, 5 garrafas no mínimo de lá e garrafas cheias de água e por isso ele filtra muito mais de 450 garrafas de água. Mas isto, é assim, eu aqui no Brasil eu fico chocado. É muito pior que na Europa. As pessoas jogam as garrafas para o chão, as latas para o chão, tudo para o chão. Eu vejo aqui na rua, é terrível, terrível. E nós deveríamos ser mais conscientes em relação a isso, tá? Muito mais conscientes. É uma epidemia que nós temos que encarar.
E quem não encarar agora vai encarar mais tarde. Se não encararmos nesta geração, vai para as próximas gerações, vai para os vossos filhos. Eu fico imaginando como será o planeta daqui a 50 anos, que pode ser terrível, nunca vão ter as coisas que nós tivemos hoje. E nós estamos a causar isso, porque nós pedimos emprestado este planeta à próxima geração. É assim que eu vejo. Tá? E por isso, somente por uma pessoa usar a garrafa e o filtro Purity, vai estar a salvar mais de 3.000 garrafas por ano, tá? E por isso, como eu acredito, nós temos este dever neste planeta, todo mundo agora aqui em casa tem este filtro e vai ser espetacular, podemos também participar neste salvamento. Ok, agora imaginem, se 50.000 pessoas no Brasil usaram o filtro Purity. São 135 milhões de garrafas de plástico por ano que são poupadas. Hã? 135 milhões. Será que vamos conseguir? A Arex já conseguiu bem muito mais do que 50.000 pessoas usando o filtro hoje em dia. E espero que só aqui no Brasil a gente consiga este número. Seria espetacular, não acham? Seria engraçado pedir ao Maurício ir fazendo uma estatística, uma contagem do número de filtros vendidos para vermos o impacto positivo que nós estamos a fazer na nossa, no nosso planeta. Porque vamos beber água limpa e ao mesmo tempo fazemos a nossa parte, não é? Então, quem é que precisa de Purity? Epá, não sei, vê lá. Alguém que beba água, por exemplo, tu, ou as pessoas perto de ti, os parentes, as crianças, pessoas que possuem aqueles sintomas que eu falei nesta palestra, dar de prenda de anos, de casamento, ok? Eu agora quando for para Cancún, vamos ficar lá com uns amigos, eu vou levar uma garrafa para cada um deles, é a minha prenda. Na verdade, sabem, eu ia levar daqui alguma recordação do Brasil, possivelmente aqui uma cachaça, algumas coisas daqui, mas agora eu vou levar o Purity. Tá? Por isso é que eu comprei uns quantos, não só temos aqui uns vendidos, mas também vou oferecer como oferta aos meus amigos que nos vão receber lá. Tá? Então eu acho que é uma prenda incrível, é espetacular, estamos a dar um bem a alguém que os vai ajudar bastante, e para pessoas ativas, porque faz desporto, hikers, estrelas, desportistas do ar livre, voleibol, qualquer coisa, para levar para a praia, ciclistas, ginásios aqui é academia, tá? Qualquer pessoa que faça desporto, que tenha cuidado com a saúde, vai simplesmente amar esta solução.